Sim, sim. Então me conta aí o que é domínio. Domínio é a representação, pelo menos, né, entendo eu, do X na equação, certo? É, mais ou menos. Eu acho que seria mais simples você dizer que domínios são os valores que você pode colocar na sua equação. E Certo. a imagem que às vezes a gente lê, né, é o que a gente pode receber da equação. Tá bom? Entendi. Porque você falou x, aqui o domínio não é só x, né? É x e y, certo? Inclui tudo. Inclui tudo. O y também conta aqui. Afinal de contas, a nossa função depende de x e de y. Então, Mas o domínios são os domínio seria valores. só para quando a equação, tipo, a imagem vai ser igual a zero, seria isso? Não, não, não. Ó, novamente, domínios são os valores que você pode colocar na sua equação. Essa equação, ela depende de y e de x. Uhum, Então, o domínio tem que levar em conta isso. Tem que levar em conta o x e o y. entendi, entendi. Então, porque tem número que não pode ir na potenciação, né, no caso, seria isso. Não, qualquer número pode na potenciação. Então, nesse caso, seriam todos reais, Exatamente. Todos os entendi. reais. Porque não tem nenhuma divisão, né, por zero, nem nada do tipo, então. Divisão, não tem raiz, não tem logaritmo. Essas são as coisas que normalmente complicam o nosso domínio, né? Sim, Mas sim. como aqui não tem nada, daí você pode pensar, mas eu poderia, por exemplo, escrever essa função como y sobre n x. É verdade. Eu poderia. Pela regra de potência, certo? Sim, mas qualquer número que colocasse no X, de todo jeito, ia dar um número real, né? Ou melhor, não, não é essa a questão, porque zero também é um número real. Mas se desse zero, daria pau. O problema Uhum. aqui é que uma exponencial nunca dá zero, ok? Sim. O E elevado a zero seria um, né? Exato. Como ela nunca dá zero, tu nunca vai ter problema aqui. Então, por isso que o domínio é todos os reais, beleza? Uhum. Só isso. Então, Beleza. é necessário para conseguir entender essas questões, conhecer um pouco do comportamento da função, beleza? Uhum. Não tem uma conta que eu possa fazer aqui para te mostrar o domínio, nesse caso em específico, né? Sim, sim. Aqui é só tu conhecer um pouco do comportamento da função. Beleza, o E vai para baixo. Mas e aí, o E pode ser zero? Zero é o único problema aqui. Não, o E não pode ser zero. Então não tem Uhum. problema nenhum, todos os reais. Beleza? Ok. Beleza. Tá bom. É meio que assim, não tem muito segredo. Pelo menos nessas primeiras aqui. Domínio eu também acho bem mais tranquilo, sabe? Começa, eu acho Logo que vai mais. ter umas derivadas aqui Exato. direcionais, eu vi que é meio complicado isso. A curva de nível C pertencendo aos reais de F. A curva de nível C pertencendo aos reais de F. A qual? Não tô entendendo. É daquela função anterior ali? Não, né? Acredito que não. Bem, vou ter que supor que é, porque não tem nada aqui. Exato, não tem outra coisa. E É tem o uma mesmo curva de X, nível né? C. A gente está falando. O que que é uma curva de nível, né? Curva de nível é o seguinte: esse bicho aqui é uma coisa 3D, né? Porque é uma função de três variáveis, né? X, Y, Z. Então você tem uma coisa 3D, Uhum. certo? Só que a gente não costuma se preocupar tanto com o objeto 3D que aparece, e sim com a sua projeção num plano de interesse. Não sei qual plano aqui. No caso, ele está pedindo para o plano Z igual a C. Certo. Caso Z é a própria F aqui, né? A terceira dimensão, onde as informações aqui da equação estão sendo jogadas, né? E formando, então, um objeto 3D, beleza? Uhum. Agora, ele quer saber qual é a equação desse plano, hein? Ou melhor, qual é a projeção dessa função aqui nesse plano Z igual a C. Isso é uma curva de nível, é só isso, tá? Uhum. Como é que vai ficar a curva projetada, como se fosse uma sombra daquele objeto 3D, ou uma fatia, melhor dizendo. Você vai ali no seu gráfico e corta uma fatia no plano que você tem interesse. Aí você vê ali qual é o formato da função, beleza? Por Uhum. exemplo, aqui eu vou pegar uma função mais simples de trabalhar. Sei o quanto tu já estudou isso, né? Já estudou bastante essas questões aqui, cara? Mais ou menos, eu consigo entender. Ó, se a gente cortar essa coisa numa fatia, tu não concorda comigo que o que vai aparecer na fatia é tipo um círculo?
Sim, sim, como se a gente olhasse de cima, né? basicamente. É que nem sempre a gente está preocupado com a projeção ali no plano zero, né? Pode ser numa outra parte. Por exemplo, se eu pegar a fatia aqui, ó, cortasse mais embaixo, essa circunferência já seria menor, certo? Uhum. E assim vai. E a São curva de circunferências de nível, no raios caso, diferentes. seria a altura que a gente vai fazer esse corte. Basicamente, para essa função, sim. Uhum. É isso. Então, bem, ele quer que a gente encontre o quê? Uma vez que a gente está no plano, então a gente está em XY. Certo. Aí aqui você veria ali o círculo. Portanto, tal qual aparece aqui nas opções, ele quer que a gente isole o Y nessa expressão. Uhum. E aí, você consegue isolar o Y para mim? Uai, posso tentar aqui. Por favor, quando você isolar, me fale o que deu. Beleza, só um momento. E aí eu posso colocar ele em função de C também? Ah, sim, tem que colocar em função de C. Uhum. Se eu não estou enganado, deu Y igual a C vezes E elevado a X. Então, tu tá me dizendo que trocou ali o sinalzinho, né? Sim. É isso aí. Y igual a C vezes E elevado a X, mais conhecido como a terceira opção aqui. Ó, dava pra tentar fazer aí sozinho. Acho que tu conseguiria fazer bastante coisa, pelo menos desse começo aí, né? Eu vou te falar que, tipo, até às vezes sinto que eu consigo fazer, mas me falta segurança de ter certeza que é isso que é para fazer, sabe? Entendi. Depois que eu vim para Portugal, parece que eu nunca tenho certeza de nada em nenhuma matéria, sabe? Ninguém nunca consegue me dar, tipo, um parecer. Ah, deu uma caída aqui. Voltou. Tranquilo. Certo. Então tá. Vamos continuando aqui. Vamos pegar a próxima. Considere os pontos x0, y0, x0b do domínio de F. Os pontos pertencem à mesma curva de nível C e somente C. Ah, muito bem. Hum, Participar da mesma curva de nível. Bem, nós estamos falando de novo dessas questões aqui onde você tem um Z fixo. certo. Participar da mesma curva de nível é, na prática, ter o mesmo Z, ok? Tá na mesma altura, né? Exato, tá? Estar na mesma altura. Então, vamos definir isso, né? Vamos falar desse ponto aqui primeiro. Então, nós vamos ter C igual a Y0 e na menos X0. Agora, desse outro aqui, nós vamos ter C igual a B e na menos X0. A menos que eu seja retardado aqui, não sei, posso ser também, às vezes eu sou. A única forma dessas coisas serem iguais é se essas duas coisas forem iguais, né? Se Y0 for igual a B, né? É, porque, de novo, mas como você mesmo falou, estamos na mesma altura, estamos, então, no mesmo plano, é a mesma projeção. Não tem jeito de não ser a mesma coisa, entendeu? Só se Uhum. zero for igual a B. São seis aqui, né? Sim. Questão bem simples. É isso que eu fico Se for só chocado. isso. Porque tá tão Eu simples que eu tô assim com medo. Pode ser uma Exato, pegadinha, então. é isso que eu tô te falando. Às vezes, tipo, eu vi tanta conta complicada na sala, ou, tipo, tinha tanta dúvida na minha cabeça, insegurança de fazer, que às vezes eu vi uma questão que era coisa que eu já sabia, e eu ficava, ah, mas será? Será que curva de nível é isso mesmo? Será que é só igualar mesmo, sabe? Sim, sim. É, eu também passo por isso quando estou ajudando o pessoal de Portugal, que às vezes as coisas assim mudam de nível de dificuldade de uma forma absurda. Tipo, tá Então, tranquilo, depois do nada vai para muito difícil, né? o que eu acho que vai acontecer nessa ficha aqui, quando a gente chegar lá no, na próxima parada aí que tem que chegar. Deixa eu fazer um negócio aqui.
Vamos ver, vamos pegar a próxima. Ó, aqui já me parece ser outro esquema de questão, né? Que são as questões que envolvem limite. E aí, você sabe resolver limites em duas dimensões? Não, não lembro. Bem, em uma eu sei que você viu lá na USP, não é mesmo? Eu vi, Pois é. tem uns E 5 anos. diferente de uma a duas é mais complicado mesmo. Tem um monte de técnicazinhas, assim, Uhum, diferentes. Então, normal ficar meio perdido. Porque, vamos dizer assim, não existe uma fórmula direta e simples para resolver um limite, tá? Em duas dimensões. Você tem que meio que fazer umas aproximações e coisas do gênero, assim. uhum, O limite de f na origem ao longo de retas da forma ymx. Bem, então o que que acontece aqui, né, velho? Eu não sei o que que é isso aqui, eu só sei que é um bicho 3D. uhum. Pode ser um formato esquisitão, assim. E aqui embaixo não pode dar zero, né? Basicamente. Não, aqui não tem problema porque nós estamos falando de limite. A questão é que quando você estiver se aproximando da origem, que é o que ele está pedindo aqui, ou seja, x0, y0, você precisa que por todos os caminhos que você se aproxime, vá para a mesma resposta. Como assim, Uhum, professor? Tem muitas retas que podem passar aqui, né? Essa, na origem, essa, muitas, infinitas. uhum, Só que toda vez que você se aproximar dessa função vermelha que eu desenhei, por uma reta dessas, a tendência de valor da função vermelha tem que dar o mesmo. É a mesma forma, é a mesma coisa quando está numa função 2D, vamos dizer assim, você está avaliando um ponto, né? Digamos, quero avaliar esse ponto aqui. Se eu me uhum. aproximo pela esquerda e pela direita, eu estou cada vez mais me aproximando de um determinado valor de x e sempre chegando no mesmo valor de y, certo? Certo, Tanto pela esquerda quanto pela direita. certo. Isso é uma função que o limite existe. Mas existem funções que o limite não existe, né? Eu estou fazendo uma revisão bem rápida de cálculo aqui, tá bom? Uhum, Por exemplo, essa função aqui, ó. Quando tu se aproxima de zero pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quanto mais eu me aproximo de zero, mais para menos infinito ela está indo, certo? certo. E pela direita, quando eu mais me aproximo de zero, mais para mais infinito ela está indo. Então essa função aqui não tem limite, porque não está indo para o mesmo lugar, Certo. ok? Uhum, Agora, isso pode acontecer em funções 3D também. Como é que a gente testa isso? Da seguinte forma: a gente escolhe um tipo de caminho, no caso aqui, o caminho das retas, ele quer, e coloca isso na equação e vê qual é a resposta que a gente recebe. Então vai ficar xy igual a xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado. E agora no lugar do y, eu vou colocar mx, beleza? ok. Então vai ficar x vezes mx dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, isso aqui é o nosso limite, né? Para quê? A gente, na verdade, quer resolver um limite, né? Não estou muito interessado na função em si. Estou interessado no limite, quando a função tende para a origem, de acordo com o enunciado, certo? Certo. Estou seguindo o que o enunciado está mandando, hein? Ok. E agora, no lugar do y, eu coloco o x, foi o que eu fiz aqui, certo? Sim. Apaga. Que merda, não apaga. Tem que apagar com a borracha aqui. E agora, perceba que essa função, né, se eu tivesse apagado aqui, não depende mais de y, certo? Só de MX, né? M é uma constante, então ela depende só de x. Ok. Então agora meu limite virou um limite de função normal, né, uma função que tende a zero, né? Certo? Certo. Então tá melhor de trabalhar, porque isso aqui supostamente a gente aprendeu lá em cálculo 1.
Então, como é que resolve um bicho desse? Primeiro, vamos observar se tem uma indeterminação, né? E nós temos. Se jogar o x igual a zero, vai ficar zero sobre zero, certo? Certo. E aí não tem como, né? Não tem como a princípio, mas o que a gente tem que fazer aqui, uma vez que a indeterminação deu zero, né? Zero é uma das raízes desse polinômio, então a gente fatorar as coisas e simplificar, cortar coisas, vai resolver. É assim que a gente resolve limite, cortando coisas. Então, em cima eu posso deixar o x ao quadrado em evidência e vai sobrar m, certo? Certo. E aqui embaixo eu posso deixar o x ao quadrado em evidência e vai ficar 1 mais m ao quadrado. Ok? Certo. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Tá bom, eu fiz uma matemática básica aqui, meio rápida. Se tiver dúvida, é só falar, beleza? Sim, sim. Então, simplificando, eu cheguei em m. 1 mais m ao quadrado. Exatamente. Bem, então significa que quando a gente tende, né, a zero por esse caminho de retas, a gente sempre tem m sobre 1 mais m ao quadrado. Então, na prática, a resposta do limite vai depender do m, né? Então, vamos ver se temos essa opção lá, m sobre 1 mais m ao quadrado. Aí, ó, resposta B. Perfeito. Pegou a ideia, velho? Sim. Às vezes eu só preciso também entender, igual você me explicou, tipo, o que está sendo pedido, sabe? Porque a linguagem é um pouco diferente. É verdade. Tipo, você Então, agora eu dá vou te pedir ao uma longo coisa, da então. reta da forma. Tipo, eu poderia pensar só em substituir e resolver a equação, que é, tipo, mais intuitivo, né, para uma pessoa, assim, que já entende um pouco de matemática. É verdade. Mas isso não vai te ajudar quando tiver aquelas questões teóricas que os portugueses adoram. Eu quero que tu faça esse mesmo problema, só que agora com x ao quadrado. Beleza? Y igual a mx ao quadrado, no caso, né? Isso. Eu vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz, acho que tu consegue ver bem, né? Sim, sim. Então, em vez de x, vai ser x ao quadrado ali. Desculpa, em vez de y igual a mx, vai ser y igual a mx ao quadrado. Então, Ok. faz a substituição que eu fiz, faz as simplificações e nota aí qual vai ser a resposta, tá bom? Beleza. Só um momentinho. Qualquer coisa pergunta, mas eu acho que você consegue sozinho. Beleza. Se eu não estou errado, deu xm sobre 1 mais m ao quadrado, x ao Mande a quadrado. conta aí, então, velho. Oi? Manda a conta aí, uma fotinho. Beleza. Mandar a fala. Mandei.
Mandei no WhatsApp. Não sei se é para mandar aqui. Não, não. Só é que às vezes dá umas travadas aí. Só um segundinho, tá? Tá. Achou fácil a conta? Você fez meio rápido, né? Olha, até que sim, tipo, tô tentando não ter tanta dúvida, sabe, no caminho. Não, foi bem demais. Que isso. Se tivesse certo. Deixa eu. Putz, tá, deixa eu pegar aqui. Não, mas tu não fez o limite ainda, né? Tem que jogar x igual a zero lá e ver quanto é que dá, né? Ah, hum, tem que colocar x igual a zero. Sim, fazer o limite é colocar o x igual a zero, né? Hum, então, nesse caso é dar zero. Não tem problema. Qual que é o problema do limite da zero? Nenhum. Limite tendendo a O zero é limite igual da a zero zero. até dá infinito, não tem problema. Problema nenhum é o Por- limite da infinito. Porque se qualquer número que multiplicar, como ele está em função de x em cima, qualquer número que multiplicar em cima vai dar zero. E Sim, embaixo vai dar um, porque tem um mais. exatamente. O problema é quando dá zero sobre zero, infinito por infinito, essas coisas, né? Isso aí é problemático, beleza? Uhum. De resto, não tem problema nenhum. Então, deu Então, limite tendendo a zero seria zero. isso. Então, não se preocupe, beleza? Ah, Perfeito. deu zero, então? Não deu zero em cima, zero embaixo? Alguma coisa assim? Ah, zero em cima, um embaixo. Zero em cima e embaixo? É, não tem problema, então. Então tá bom, cara. Acho que você pegou o jeito aí. Essa Deixa questão é eu. tipo um pouco mais teórica, seria, você fala? Não, não é teórica, que a conta é essa, né? A questão é que o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que entender que não tem problema, né? Ser zero o limite. O problema é quando é zero por zero, infinito por infinito. Essas coisas, entendeu? E Esse é o foi o problema. caso da questão anterior, né? Que se fosse zero sobre zero. Não, na verdade não, porque ela não estava em função de x, né? Ela estava em função só de m. É, não tem problema nenhum. Entendi. Os casos aí estão tudo certo. Então tá bom. Ah, muito bem. Portanto, vamos para a próxima. Beleza. Continuidade. Sabendo que a F é contínua. Putz, essas questões de continuidade em cálculo 2 nem eu sei direito. É muito complicado. Sério. Que não é só tu aplicar o limite aqui, como seria, por exemplo, em cálculo 1, entende? É Uhum. bem chato isso aqui, bem chato. Bem chato. Deixa eu só pensar aqui um segundinho, se a gente precisa fazer alguma coisa além do limite nesse caso aqui. Tranquilo. Ai, porque, assim, algumas coisas você tem que saber para uma função ser contínua, né? O que uma função precisa para ser contínua? Ela precisa, de modo geral, que o limite exista e que a função exista no ponto. Qual ponto? No ponto que a gente está estudando aqui, no caso 00. Ok? Ok, ok. É isso. Então vamos escrever essas regras aqui. São 3 regras de continuidade que você tem que decorar. Primeiro, a função existir no ponto, ou seja, quando eu jogar o ponto tem alguma resposta. A função ter limite no ponto, ou seja, pela esquerda e pela direita dar a mesma resposta. E 3, o valor do limite e da função no ponto ser igual. Então, tá Certo. bom. Se a gente simplesmente jogar zero aqui nessa função, vai dar pau, né? Sim. Então, muito bem. Isso aí, então, já é um problemão. Mas, eu estava pensando em resolver isso aqui de um jeito meio louco, mano. Não sei se vai dar, mas é um jeito que eu bolei aqui imediatamente. Que é passar isso aqui para coordenadas polares. Não sei se tu conhece as coordenadas polares. Não, não cheguei a ver, não. Eita, então.
Problemas, bem. Como é que eu posso fazer isso de um jeito que não envolva coordenadas polares agora? Que merda! Porque, meu, me pegou de surpresa isso aqui. Caramba. Ué, tô tentando aqui dar um jeito aqui de alguma coisa me ajudar. E que eu sei resolver o limite, né? Mas o limite não vai ser suficiente, né? E vamos começar resolvendo esse limite, então, aqui. Primeiro, a gente tem que ver se existe limite mesmo, né? Na Esse é o primeira, né? problema. Temos que ver se existe limite aqui. E me parece que existe. Me parece que existe. Então, provar que o limite existe é um saco. Provar que ele não existe é muito interessante, muito fácil, assim. Mas provar que ele existe é um problema. Então, eu não vou fazer a prova toda. Eu vou fazer alguns testes. E se passar nos testes, então vai me significar que o limite existe, tá bom? Senão a gente vai Ok. ficar a manhã toda só fazendo isso. Um dia eu te Beleza. mostro aqui uma obtenção de limite de verdade aqui. Então vamos lá. Qual vai ser os testes? Eu vou fazer um, tu vai fazer outro. A gente vai fazer aqueles testes que a gente aprendeu agora há pouco. Ok. Eu vou fazer o da reta mx e tu vai fazer do mx quadrado. No caso, só substituir mesmo por mx quadrado ou mx? Basicamente, sim. Ok. E, né, fazer as simplificações, verificar se o limite vai ou não para zero, né, esse tipo de coisa. Uhum. Então, bem, vamos abrir essas coisas aqui, vai ficar x ao quadrado. Putz, aqui vai ficar feio. Vai ficar 3m ao quadrado x ao cubo mais mx, ok? Ok. Que dá para isolar aqui. Se a gente quiser cortar... Ah, não, aqui é x ao quadrado também. Se a gente quiser cortar coisas, né, vamos isolar o x ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 3mx mais m. Aqui embaixo vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais m ao quadrado. Corta, corta. Nós ficamos aqui com essa coisinha, né? Vou deixar ela bonitinha aqui. Eu fiquei com isso. Agora, o que que vai acontecer se eu tender a função a zero? Eu vou ficar com m mais 1 dividido por 1 mais m ao quadrado. Que dá até para... o que dá para escrever é isso, né? Essa foi a minha. Eu peguei esse caminho e deu isso. Agora é a sua vez. Você tem que pegar o caminho e ver se dá a mesma coisa. Tá bom? Tem que dar a mesma coisa? Supostamente. Beleza. Tô terminando aqui.
Pior que eu acho que deu diferente, viu? Se deu diferente, né? Não podemos forçar nada. Não O que sei é um se pouco estranho, porque eu acho que o limite existiria aqui. Pô, eu vou te mandar a foto aqui. Eu tô revisando, ver se eu errei algum cálculo aqui, mas eu acredito que não. O problema é que ficou um mais em cima e embaixo e tudo dependendo de x ainda, sabe? Eu só consegui tirar x ao quadrado, mas continuou x ao cubo e x ao quadrado embaixo. Aí ficou 1/1. Vou te mandar a foto aqui. Mandando aviso. Mandei já. Deixa eu pegar aqui. Nossa, errei. Errou. Eu esqueci de adicionar o mais um em cima. Também esqueci um negócio aqui, ó, esse m ao quadrado. Esqueci. Do nada os meus m não ficaram mais ao quadrado. Deixa eu refazer aqui. Olha só, esse m ao quadrado salvou tudo aqui. Porque daí corta a corta e ficou 1. Então é porque o limite dá 1 também, hein? O limite deu 1? Deu. Se tu errou, tu disse que errou alguma coisa. Eu acho. Eu tinha feito errado, fiz 3x mais um, fica 3x. Bem, eu acho que tu errou alguma coisa, mas alguma coisa que não importa, porque seria multiplicada por 0, certo? Exatamente. Então tá bom. Então nossas respostas foram as mesmas, tá vendo? Então significa que o limite. Bem, não significa que o limite é 1. Existe uma tendência de que ele seja 1. Daí a gente teria que provar. Só que essa prova, ela é muito longa. Então a gente não vai fazer isso agora, beleza? Ok. Vamos só confiar que a resposta é 1, beleza? Uhum. Eu cheguei em 1, você chegou em 1 por outro caminho, existe uma tendência muito grande de que seja 1, então a gente vai aceitar que é 1 por enquanto. Ok. Então a pergunta que valia R$ 1 milhão aqui é o seguinte: para qual valor vai ser contínuo? L igual a 1, então, né? Então exatamente. Porque daí o que acontece? Se você tiver L igual a 1, significa que quando você tem x igual a 0, y igual a 0, você tem que a função está definida, ou seja, como L igual a 1, a f é 1, a resposta é 1, ok? Uhum. O limite aqui também é 1, foi o que a gente chegou. E as duas são iguais. Então a função é contínua se tudo for 1, beleza? Beleza. Só isso. No caso, então, significa o ponto é os dois serem iguais, não precisa necessariamente sempre ser igual a 1, né? Exato, tem que ser iguais. O valor ali é arbitrário. Ok. Muito Ainda bem. bem que essa é múltipla, né? Então só tem que chegar numa resposta, não necessariamente teria que apresentar isso. Ah, isso já ajuda bastante, então. Porque se tu tiver que apresentar a obtenção, velho, nossa, eu não tô. Eu sei fazer, mas não, aí ia demorar demais, cara. Porque é limite pela definição, não existe outra forma de fazer, entende? Tu Uhum. sabe que as coisas pela definição na matemática são bem longas, né? Sei bem. Já percebi. Então a gente não vai fazer isso. Portanto, a equação do plano tangente ao gráfico é. Né? Qual é a equação do plano tangente ao gráfico de f? Para saber a equação do plano tangente aqui, você tem que, por exemplo, lembrar da equação de uma reta, né? A tal do ioiô michoxô. Lembra disso da escola? Lembro, lembro. O mi aqui, no caso, é a derivada
né, do x. Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o z, né? Z menos V0 igual ao ioiô mi xoxô do z agora. Só que como é que fica? Lembrando que o m aqui é a derivada, né? No cálculo a gente aprende isso. Uhum. Aí. Agora é só você colocar as coisas no lugar, né? Baseado no que o enunciado te deu. Note que o gradiente, né? Não sei se você se lembra, mas ele é justamente a derivada, né? No ponto, Nos pontos, sim. Isso aí eu até peguei bem agora, achei até bem mais simples que da última vez que eu vi. certo? Então, aqui algumas equações importantes, aqui o que você precisa substituir, daí é só você ver o que é cada coisa, né? Eu não quero fazer tudo, mas assim, será que você consegue a partir daqui ou precisa de alguma ajuda ainda? Deixa eu só analisar uma coisa aqui. Deixa eu pegar um chá enquanto isso, analise sem pressa. Tranquilo. E aí, cara? Alguma coisa? Uma dúvida que eu tenho, no caso, seria, pelo que eu entendi, no caso, eu iria usar a derivada aqui ao plano tangente, né? Então, a derivada aqui ia ser substituída no primeiro x seria 3, né? E aí ia fazer 3 vezes o x, que eu não sei, menos o x0. Aí esse x0 é o 1, não é? Que é o ponto. Exato. E o y0 seria o 2, que é o outro ponto, certo? Certo. E a outra derivada ali seria o menos 1, né? Que ele deu tudo do plano tangente. A minha dúvida é para que eu uso a função derivável f de 1 no ponto 2 é igual a 4? Esse, ou se isso não vai ser utilizado para nada nesse exercício. Esse é o valor do Z0. Ah, é o do Z0? Isso. Ah, entendi. Era isso que eu ia perguntar. Eu até ia perguntar se o Z0 corta. Então, o Z0 é esse 4. Ah, entendi. É porque é o resultado da função, é a curva de nível, né, da função. Sim. Menos 4 é igual a 3x menos 3 menos y mais 2 z igual. Eu cheguei em z igual a 3x menos y mais 3, a terceira alternativa. Aí, ó. Chegou sem eu dar dica nenhuma. Boa. É Nada a isso, tipo, acrescentar. igual eu tava te falando, eu tenho as dúvidas mesmo, tipo, em onde eu coloco o quê, sabe? Porque essa fórmula mesmo que você falou, até tinha ciência dela, mas eu me Ah, confundo às vezes na hora de substituir, sabe? entendi. Então você já
conhecia ela, só não sabia em qual contexto colocar, etc. Exatamente. E, tipo, na hora que você falou assim, de substituir tudo, eu falei, beleza, eu sei que a tangente eu vou substituir, são as derivadas, né? Isso eu já sabia, no caso, quer dizer, o vetor gradiente, né? São as derivadas, só substituir. Aí a minha dúvida também era onde que eu tirava o Z0 também. O Z0 é simplesmente na interpretaçãozinha ali do que é o que, né? Muito bem. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu acho que podemos ir para a próxima, né? Deixa eu pegar aqui. E aí, sempre que eu quiser equação tangente do gráfico, é jogar nessa fórmula e desenvolver, né? Basicamente. Que tem outra fórmula também, então pode ser que se confunda no caminho, mas a princípio é isso, beleza? Beleza. Então tá bom. Show de bola. Deixa eu pegar a próxima aqui. Onde estás, coração? Tá aqui, tá aqui. Pronto. Opa, derivada direcional. Que já é um bicho diferenciado, já. Literalmente. Derivada direcional. A derivada direcional, ela é assim, cara. Também é uma fórmula, tá? A princípio. Não tem muito segredo. Uhum. A fórmula é o seguinte. Derivada direcional. É isso? Assim que escreve bonitinho. O gradiente num ponto específico, né? Vezes o vetor unitário. Produto escalar com vetor unitário. Ok? Ok. Então, você já tem o gradiente, né? Você já brincou com ele ali na outra. Agora, o vetor unitário é pegar esse vetor aqui, 3/4, e fazer o módulo dele. Sabe fazer o módulo de um vetor? Não. Sabe sim, pô. Sei. Claro, pô. O módulo do vetor é pegar as coordenadas e dividir pelo módulo dele. E aí, sabe obter o módulo de um vetor? Vai. 3/3, 3, 4, Aquela 4. raiz quadrada, né? Lembra? Tipo uma Pitágoras. Sim, sim. Isso. Mas aí, no caso, esses vetores são os mesmos que estão aí, no caso. Não vai fazer diferença O nenhuma. vetor é este. Sim. Você está sempre procurando um vetor específico para analisar, né? Vamos falar o que seria derivada direcional, né? Seria uma medida que te dá a maior direção de variação de uma função, certo? Ok. Ou melhor, a intensidade da variação. Tipo, digamos que a gente tem aqui um negócio desse, assim, que é tipo uma boca de um fogo, assim. Então aqui é mais quente, e aqui não vai ficando tão quente, e assim, né? Agora, digamos que eu queira saber qual é a direção de variação nessa direção. Qual é a intensidade da variação nessa direção. Essa direção aleatória que eu coloquei aqui, né? Sim. Quem vai te dizer isso é o vetor derivado direcional, sacou? Para isso que ele serve. Entendi. Então ele traz a característica ali da função, mas também da direção que você escolheu. Beleza? Uhum. Então aqui é basicamente fazer o produto escalar. Você lembra como é que faz produto escalar? Não Vai ser o tem a produto mínima escalar ideia. desta parada aqui, 3 e 1, com o que você vai encontrar aqui, entendeu? Que já é isso aqui. Fiz aqui de cabeça para você. Então é só fazer o produto escalar desses caras. Hum, não sei se eu entendi. Por que 1/raiz de 5? Que é um módulo, velho. Isso aqui é um módulo. Raiz de 5 é um módulo. Certo. Então é simplesmente o vetor sobre o módulo dele. O vetor sobre o módulo dele, certo? O Só que eu módulo, fiz no caso, questão é o de jogar o contrário. módulo para fora ali, por uma questão de simplificação, certo? Certo, certo. A ideia é essa. É, Então, é isso, cara. O problema é que aqui ele apresentou de um jeito meio burro, porque eu já tenho as respostas dessas coisas, né? Então, vai ser basicamente aqui um quinto, um raiz de 5, melhor dizendo, 3/4, produto escalar com o gradiente do ponto. Que ponto? Ponto que eu tô
pensando aqui, o ponto e meio. Que é essa merda aqui, pô. 3 menos 1. Então, 1 raiz de 5 sobre raiz de 5, 3 quartos é o módulo, né? É o, é o Vetor vetor. unitário. E aí Isso. depois eu só multiplico pelo gradiente, né? Que é esse 3 e o menos 1. Basicamente. Mas é produto escalar, hein? E tem uma maneira específica de fazer isso? Sim. Esse com esse com esse. E soma. Assim que faz o produto escalar. Soma tudo. Sim, soma depois que você faz essa multiplicação, exatamente. Produto escalar é um escalar, como o próprio nome diz. Certo? Certo. Então você vai ter um escalar como resposta, um número apenas. Ok. Vai ser 3, 3, 9. 4 menos 4, 5. 5. 9 menos 4 é 5, exatamente. Então vai ficar 5 sobre a raiz de 5, certo? Certo. Okidoki. Então é isso, man. Tá feito aí. E seria qual dessas respostas? Nenhuma. Porque nessas respostas aí ele não colocou o, o vetor que a Ah, gente conhece ali, entendeu? entendi. Não significa que a gente está errado, não significa que ele está errado. Só foi um jeito de pôr ali o jeito que ele quis colocar, entendeu? Foi o Mas aí jeito. a resposta correta seria a segunda, né? Pelo que eu entendi. Que seria a segunda. Tem um 2 aleatório aqui. Acho que, Esse para falar a 2 verdade, eu acho que todas estão erradas, para falar a verdade. ou a A menos que tenha primeira. alguma simplificação. Não, 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 não. É, essa aqui, ó. Por causa do produto escalar, né? 3 e 4, certo? Certo. Entendeu? Entendi, entendi. Né, o 3 e 4 multiplica, lembra que eu falei que somava e tal? Sim, sim. Isso. Mas um E, sobre 5 mesmo? Eu achei que seria um raiz. assim, é 1 sobre raiz de 5, é verdade. Então, ué, Aí é, agora você me é a pegou. primeira, né? Eu acho. É, isso, boa, cara, isso mesmo, não tinha reparado. Muito bem, muito bem. Show de bola. É que ele colocou separado, é isso que é foda, mano. Fazer essas provas em Portugal, os caras colocam a apresentação de uma maneira muito complicada. Não estás a falar mal dos gajos, não fale mal dos gajos. Estás a falar mal. Mas é isso aí, velho. Espero ter te ajudado, tá? Precisar, a gente tem que marcar a próxima. Eu recomendaria segunda-feira, o mais cedo possível. Eu acho que eu Tipo tinha marcado às. uma na sexta com você também. Sim, nós Não sei. temos uma na sexta, sexta às 15. Sim, sim. Isso. Mas, né, nós temos três, como você havia marcado comigo, né? Uhum. Aí eu E. não sei qual que é a sua disponibilidade na Ah, semana que vamos vem. segunda às 13 da tarde, pode? 13? Pode ser, pode ser. Então, tá marcado aqui o Pedro Pierre. E aí, dependendo, você me avisa também se você tem mais horários, que eu vou ter prova de matemática na sexta. Aí, Cara, se tu dependendo, quiser, a gente marca a semana toda. Se tu beleza. curtiu, tamo junto. Deixa eu mandar pra você aqui já. Horário galo. Tem bastante horário branco livre, o que é raro, principalmente nessa época do ano. Então, se tu quiseres, só marcar, beleza? Beleza. Você já colocou.